Boa noite, tudo bem? Vamos lá se organizar agora para a gente começar a falar sobre a reacterapia, aguardando a doutora Vivian, que vai ser quase a nossa intermediadora aqui. Chegando a ela já. Rafaela, Marcela, a galera toda aí. Estamos aí. Oi, boa Boa noite, noite. doutora, tudo bem? Tudo Tudo bom? ótimo. O pessoal está chegando aí já para... Acho que o assunto vai ser bem interessante hoje. Pelo menos a Opa. curiosidade é grande, né? Sim. Orlando, boa noite, boa noite. Marcela, Rafa, Até a Neide está aparecendo hoje aí. Neide. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bater um papo sobre a terapia, né? E aí, o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem saber sobre o assunto, a gente vai conversando a respeito, tá? Então, na medida a gente vai conversando, eu vou falando sobre a terapia, como é que ela funciona, né? Como é que é o trabalho, a fisiologia, o trabalho do Dr. Rinaldi, que é quem idealizou a técnica. E aí, à medida que a gente for conversando, vocês vão tirando as dúvidas aí, né? Então, explica pra gente Fala. um pouquinho, né? O que ou pelo menos qual é a filosofia, da onde veio aí o REAC. Bom, Eu posso chamar a ele de aparelho? tecnologia... Qual é o nome certo? Primeiro, como é que a gente começa a chamar, né? Eu vi você falando de terapia, a gente Na sempre fala verdade, de funciona. terapia no consultório. Até nós somos orientados nesse sentido, né? A tecnologia chama-se REAC. REAC é uma sigla, na verdade, né? Chama Radio Electric Asymmetric Conveyor. Então, é uma emissão de ondas radioelétricas assimétricas. Então, essa é a sigla da palavra REAC, né? Então, é uma tecnologia que ela foi desenvolvida na Itália pelo Dr. Rinaldi, né? Rinaldi Fontani, que tem o Instituto Rinaldi Fontani, e o Dr. Rinaldi é um estudioso, né? E há muitos anos, põe aí uns 30 anos no mínimo, ele descobriu um problema, que a gente vai falar sobre esse problema no decorrer da conversa aqui, que é uma situação de uma dismetria no nosso organismo, no nosso corpo, né? E aí ele descobriu esse problema e ele, eu preciso resolver um problema que eu descobri. E aí, na época, ele começou a pesquisar o que existia no mundo hoje que poderia resolver esse problema. Nada resolvia o problema que ele... A dismetria seria um desequilíbrio. É o desequilíbrio, aquela situação que a gente vê um ombro mais baixo, uma perna mais curta que a outra, a gente chama de dismetria ou assimetria, né, no nosso organismo. Depois a gente vai detalhar um pouco mais essa situação que ela é bem importante. E como ele não achou nada que resolvesse esse problema que ele achou, ele resolveu, então eu tenho que inventar alguma coisa que resolvesse o meu problema. Então ele começou a pesquisar, começou a trabalhar a respeito disso, só que na época, 30 anos atrás, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então a coisa, lógico, nanotecnologia, veio tudo se evoluindo, e aí ele conseguiu o primeiro modelo, né, que era o VTR, é um modelo antigo, é um aparelho antigo, né? E já faziam-se alguns protocolos de neuromodulação. Então, o REAC, na verdade, a gente não faz REAC. Nós fazemos uma técnica de neuromodulação com Com tecnologia REAC. Existem várias técnicas de neuromodulação. E nós fazemos com uma tecnologia super avançada, que é com o REAC. Tá? E é uma terapia, basicamente, ela é uma terapia baseada em ondas eletromagnéticas. Tá? Então, eu sempre digo para os pacientes que o nosso corpo é um campo eletromagnético. Né? Sim. A gente faz eletrocardiograma, eletroencefalograma, nós fazemos ressonância magnética, porque todos esses exames trabalham com o No nosso nosso campo campo elétrico. eletromagnético. Porque Exatamente. basicamente não é que o corpo é eletromagnético, as nossas células são eletromagnéticas, elas têm um campo Sim. bioelétrico, né? Bio de biologia elétrica da eletricidade, né? Então há uma comunicação elétrica entre as células. E a tecnologia ou a terapia, ela atua muito
em patologias relacionadas ao estresse, né? Então, o que que a gente fala, né? Que, pô, o estresse faz mal para a saúde, que o estresse gera um monte de coisa. A gente só escuta falar disso, né? E aí, o que que acontece? Como que isso funciona? Né? Como é que o estresse faz mal para a saúde? Né? Então, primeira coisa que a gente fala é que a pessoa não precisa ser estressada para sofrer de estresse. E Tá? isso eu escuto muito no consultório, né? Porque eu falo que com os exames que a gente faz, eu consigo avaliar e que tem um processo estressor, né? Ou que tem um processo inflamatório decorrente de um estresse, mas a pessoa fala, não, mas eu sou tranquila, tá tudo bem, né? Você consegue avaliar isso através do cortisol, né? Que você faz os seus exames, Também. aí você consegue avaliar. Isso. Né? Falei, O alguma coisa está R-Complex errada. também, né? Sim, com os exames que você realiza, você consegue ver essa situação de estresse. Beleza. Então, o estresse, de uma maneira para vocês entenderem, o estresse ele é ambiental. Ele está onde você está. Então, quem trabalha, nossa, meu trabalho é super estressante, eu sou contador, eu trabalho num financeiro de empresa, eu tenho uma loja que agora com esse negócio de pandemia vai fechar, eu vou falir, meu cliente não está pagando. Todas essas situações são estressantes. Você chega em casa, confusão, filho com aula online agora. Aí você se estressa na aula online. Aí o marido incomodando. Aí você não pode ir para a academia fazer sua ginástica que você gosta. Sabe? Aí alguém ficou doente, alguém foi internado, aí você está preocupado, essa pessoa vai morrer, alguém morreu, né? A dor que você tem, tudo isso é estresse, né? Então, só que são estímulos diferentes. Trabalho, Até família. a questão alimentar, toxinas ambientais, Não, medicações, isso frio tudo extremo é também, estressante, entendeu? É um isso tudo também exercício, gera um tipo, estresse orgânico, sim. né? Você corre uma maratona, o estresse que você gera físico é Nossa, é gigante, absurdo. entendeu? Então, tudo é estresse, né? Só que são situações diferentes. Você trabalhar em casa, correr uma maratona, só que o nosso organismo, ele vê todas essas situações de uma só maneira. Você foi ameaçado, certo? E quando nós somos ameaçados, é automático. Você desencadeia um instinto de sobrevivência, né? Se Sim. eu avançar em cima de alguém, a pessoa vai colocar a mão na frente. Ela vai se defender, né? Então, isso é normal. E se você não tiver isso, você vai morrer. Então, essa sobrevivência é normal. É o famoso luta e fuga, né? Você tem que E lutar para lembrando que esse sobreviver. mecanismo é essencial para a vida, né? Sim, Mas o problema é que hoje em dia eu brinco que cada sistema desse, né? Cada coisa que nos causa estresse é como se fosse um leão, né? O corpo enxerga aí como um leão. Só que hoje em dia a gente anda agarrado no leão. não. Você imagina né, você parado com o leão na sua frente. E, pô, É isso. você paralisa ali, né? Você não sabe o que fazer. Se você piscar, o cara te pega. Então, você está num estresse crônico. Então, quando você tem o fator estressor, regride desse fator e segue. Então, assim, aí é normal. Agora, se você está num estresse crônico, esse estresse ele começa a se tornar prejudicial. Então, o nosso organismo, você melhor do que ninguém sabe, ele vive em equilíbrio. É a homeostasia, né? A alostase, que a gente chama, né? Então, tem que manter temperatura, tem que manter pressão arterial, a liberação de hormônios. Isso tem que ocorrer de uma forma tranquila. Então, você está tranquila. Quando você é ameaçada, do nada, teu coração acelera, sua respiração aumenta, você fica vermelho de raiva. Cara, muda tudo, né? Porque você foi ameaçado. Isso é normal. Quando acaba esse estímulo de ameaça, você começa a regredir ao equilíbrio, né? Então, Isso. Aí tem dois sistemas agindo, né? Então, nesse isso sistema é o que é o sistema é o sistema simpático e simpático. parasimpático. E o Isso, e o parasimpático, eles estão parasimpático em harmonia. é o que acalma. Isso. Eles têm que estar ali Exatamente. regulando o outro, né? Isso é o que normalmente ocorre, né? Só Isso. que quando você tenta, porque o corpo assim, se você tiver com calor, você vai suar, se você está com frio, você vai tremer,
O corpo toma providências para manter o equilíbrio. Quando você faz essa tentativa de recuperar o equilíbrio e não consegue, ele tenta de outro jeito. Aí ele vai tentar de novo e não consegue, tenta de novo, não consegue. Vira um ciclo de tentativa e erro. E o que eu comento com o paciente é assim, ó, essa incapacidade que você tem de recuperar o seu equilíbrio vão gerar uma série de consequências. E essas consequências hoje é o que nós chamamos de doenças. Então, se a gente parar para pensar, a maioria dos problemas de saúde a gente não se contamina com eles. Você não tem vírus de pressão alta, você não tem vírus de diabetes, vírus do câncer, vírus de Alzheimer, né? Ah, eu me contaminei com o vírus da depressão. Não tem isso, né? Então, o corpo humano é uma máquina perfeita, né? Só que como qualquer máquina, se não funcionar direito, ela vai dar um defeito. E o que a gente faz? Toma o remédio do defeito, né? Eu tomo o remédio da pressão. Hã? É o remédio de antidefeito. Antidefeito. É o antihipertensivo. Isso, boa. Então, é remédio para todas as situações, todos os efeitos dos problemas. Mas nenhum deles resolve o problema. Se não estava todo mundo curado, né? Tanto que o remédio, ele remedia, né? Eu brinco que ele não pode matar, mas também não pode curar. Senão você vai parar de comprar remédio. É uma indústria. Isso, mas ele mata só devagarzinho, né? Não mata rápido. Ele mata rápido. E eu vou te falar, o corpo tem aquela situação de manter o equilíbrio. Quando você introduz uma substância no organismo, você perturba a tentativa de retomada do equilíbrio. Aí o corpo, nossa, agora eu tenho que me arrumar junto com essa droga que colocaram. E aí essa adaptação essa readaptação que o organismo toma, nem sempre é benéfica. E aí, olha, se eu tomo esse remédio, eu tenho dor de cabeça, se eu tomo esse remédio, me dá azia, me solta o intestino, me dá, sabe? Então, isso é o famoso efeito colateral. E aí, o que você faz? Não toma mais esse remédio. O corpo, ele dá um recado para você, olha, não toma mais isso porque está fazendo mal para a gente. Mas aí a gente não entende isso, né? Não. Então, e o médico normalmente fala assim, ó, então vamos trocar esse remédio que não te fez bem, vamos dar outro. Ou te dar outro para proteger o estômago. Agora então o doutor Vitor está aqui olhando ali, a gente dá um anti-inflamatório que já vem com o omeprazol da vida, porque já sabe que vai fazer mal. Né? Então, aí o que acontece? Todas essas situações, elas, como a gente estava conversando, elas são adaptativas. Então, o que eu fiz? Então, quando eu fui apresentado para essa tecnologia, era uma coisa muito nova. E basicamente ia contra tudo que eu tinha estudado, né? Falei, gente, o que eu vou fazer agora? Ou eu pulo do barco, ou eu fico ali, eu não sabia o que fazer. Então, eu fui estudar. Então, eu fui para a Itália, né? Eu fui para o Instituto. Isso foi em 2000. Nós estamos em 2020, foi 2010. Então, tem 10 anos que eu estou em contato com essa tecnologia. Então, quando eu fui para o Instituto, na Itália, eu lembro até hoje, nós somos em 4 brasileiros. Foi o primeiro curso para brasileiros que teve. Tínhamos só 4. E o que a gente foi... No que nós nos formamos? Nós fizemos eu sou formado em neuropsicofisiopatologia adaptativa. O nome é grande. Eita, que nome difícil. Vamos traduzir para o português. O nome é grande. É só seguir as palavras. Neuro, da parte neurológica, psíquico, da parte psíquica, fisiopatologia, que é a fisiologia da doença. Como só que essa né? Isso, então é a neuropsicofisiopatologia adaptativa. Então, é a adaptação que o organismo tem em relação ao ambiente. E aí entra uma palavra chamada epigenética. Não é a genética. Epigenética, né, é tudo que está relacionado ao ambiente. Então, nós estamos aqui em Santa Catarina. Como esse ambiente impacta a nossa genética, né? Também. É isso aí mesmo. Então, se eu estou aqui, por exemplo, nós estamos em Santa Catarina, é um tipo de ambiente. Mas a pessoa que está em São Paulo é outro ambiente.
Quem está na fazenda é outro ambiente. Então, eu posso ter doenças que a pessoa de São Paulo não tem e o que o da fazenda não tem, porque o organismo dele Isso, toma... inclusive, em irmãos gêmeos, né? Em gêmeos idênticos, se você coloca eles em ambientes diferentes, com famílias diferentes, hábitos de vida diferentes, eles vão se desenvolver de formas diferentes. Um pode ser obeso, um pode desenvolver diabetes, um pode ter câncer, coisas que o outro necessariamente não vai ter, mesmo eles tendo a genética idêntica, né? Mas o ambiente que eles vivem é diferente. Exatamente. Daí A alimentação é diferente, o tipo de educação, tudo altera. E o organismo tem uma função na vida, te manter vivo. E a providência que ele toma para fazer isso pode gerar um processo patológico. custe o que custar, né? Ele te Custe o mantém que vivo, custar. custe o que custar. Então, eu tenho muitos pacientes que são de idade, né? E aí falei, poxa, como é que foi sua vida? Nossa, doutor, minha vida foi punk, eu acompanhei, minha infância foi ruim, tive que trabalhar, meu marido não sei o quê, meu filho papapá, sabe? Quando ela fala da vida, ela encosta na cadeira, né? Então, o que que eu falo assim, ó? A senhora sobreviveu a tudo isso, né? Nossa, a senhora está aqui, a senhora sobreviveu. Só que essa sobrevivência tem um preço, né? O seu corpo que lhe deixou viva, mas isso não é barato. Então, hoje a senhora está pagando por todas as adaptações que a senhora teve na vida. Então, hoje, quando a gente fala da técnica, porque o que, que aconteceu, né? Então, eu sou ortopedista. Então, a gente sabe dar remédio, trata muito paciente com dor, ou faz uma cirurgia. Oi? Opera, né? Então, essas são situações que chega uma hora que eu resolvo muitos casos com isso, não tem problema. Mas tinha a grande maioria que eu não conseguia resolver, né? E o paciente, olha, eu já fui em 4, 5 médicos, olha, esses aí remédios que eu estou falando, já tomei todos. E falei, putz, eu não tenho mais nenhum remédio para dar para ele, o que, que eu vou fazer? Vou infiltrar. Então, eu comecei a ficar meio agoniado. Falei, gente, uma coisa, médico, né? A gente quer ajudar, quer dar um benefício para o paciente, né? E aí eu falei, não tinha o que fazer. Eu parece que travei assim, né? Então, quando eu tive contato com a técnica, né, com a tecnologia de neuromodulação, eu falei, cara, é isso que eu estava precisando, né? E parece que eu estou usando o REAC já tem 6 anos, né? E de Você conheceu a 6 10, mas ela não era reconhecida no Brasil. porque qual que foi o problema? Quando nós conhecemos a técnica, ela não tinha o reconhecimento ainda no Brasil, né? Então, hoje a tecnologia ela levou 4 anos, pelo menos, para ser reconhecida. Reconhecida em que sentido? Em termos de Anvisa e em termos de Inmetro. Qual que é a diferença? A Anvisa é o órgão que rege a saúde no nosso país. Então, o que, que acontece? Remédio, tudo que introduz no país que vai cuidar da sua saúde tem que ser aprovado pela Anvisa. Perfeito. Sim. Só que como é um aparelho que mexe com eletricidade, ele tem que ser aprovado pelo Inmetro, porque ele tem que ser seguro para o operador e para o operado, para não dar choque. O detalhe interessante... Eu ia perguntar isso. Eu já fiz o REAC, mas eu sei que é a dúvida de muitas pessoas. Dói? Dá choque? O que eu sinto? Não. Olha, não dói, não tem choque, agulha, remédio, não sente nada, né? E o Dr. Rinaldi, para você ter uma ideia, o Brasil, ele tem um alto índice de raios, né? Então ele teve que proteger o aparelho para sobrecarga de raio. Sabia. Porque imagina a infelicidade de eu estar fazendo uma terapia em você e dar um raio na clínica. Que nem eu já ouvi aqueles casos do telefone que estoura na mão, que não sei o quê, porque deu uma descarga. Até isso ele procurou fazer para que não haja problema. E aí o que, que se fala? Se a tecnologia é uma tecnologia experimental, sim. Por que é experimental? Porque ela continua em estudo, né? Hoje o Dr. Rinaldi, junto com o Instituto, ele está com pesquisas no mundo, nos Estados Unidos. Ele tem uma parceria junto ao governo chinês. Então existe o Instituto Rinaldi Fontane da China, na China,
em pesquisa de regeneração de tecido cardíaco, pós-infarto. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né? Sim. Então, o que foi aprovado pela Anvisa, nós temos hoje, são protocolos, né, de neuromodulação, então nós temos 3 a 4 protocolos aprovados pela Anvisa. E para você ser aprovado pela Anvisa, você tem que provar que olha, ele faz isso, então me prova que ele faz isso. Então, tudo que foi questionado ao Instituto sobre a capacidade, sobre a efetividade, foi provado para a Anvisa que ele realiza. Então, Nesse recebeu, sentido, a gente aqui no Brasil é até um pouquinho mais chato que outros países, né? A Anvisa, a é gente bem sabe que no chato. Brasil um monte de coisa não funciona bem, né? Mas É, a Anvisa é muito criteriosa na liberação, tanto de medicações quanto suplementos, por isso que muitas vezes a gente só recomenda suplementos nacionais mesmo, por conta de ter Anvisa, coisas que às vezes os importados não têm, né? Não tem a regulação do FDA. Então, essa uhum. questão realmente de ter Anvisa confere muito mais segurança, né? Isso é Para muito você ter bacana. uma ideia, do Inmetro, para ter aprovação do Inmetro, teve que ir uma equipe para a Itália para fiscalizar como é feito, né, uma parceria, na verdade, Anvisa e Inmetro, como é fabricado o aparelho para garantir a especificação, né? Aqui estão perguntando, chama Instituto Rinaldi Fontani. Na Itália, na internet, você pode www.irf.it e o site sai ele em português. Tá? A Lilian está perguntando se ele é associado à acupuntura. Não, não tem nada a ver com a acupuntura. Ah, não, ela está perguntando Embora... se pode ser associada à Ah, acupuntura. não, se Se pode você pode ser? fazer as duas coisas, pode. Poder pode. Olha, Não vejo sentido. tempo diferente. São coisas completamente diferentes. Pode fazer, mas não vejo sentido, entendeu? Mas não vai influenciar em nada, tá? Porque o REAC ele não vai contra nenhuma terapia, pelo contrário, ele potencializa tudo que você estiver fazendo, tá? Como é que Exatamente. funciona? Quando você faz algum tratamento, né? Esse tratamento visa que o seu organismo realize alguma situação. Só que para que realize essa situação, você tem que estar bem, né? Então, para que essa função do Na verdade, você tratamento, do tem que que você... tratar o que a gente fala de terreno biológico, né? Você tem que Isso, equilibrar o seu terreno biológico. exatamente. Então, o que que acontece? A partir do momento que você consegue reequilibrar o organismo, ele começa a funcionar melhor, né? Então, como é que funciona a sequência de tratamento, né? A, Quando a gente faz a consulta, né, eu explico, na verdade, é uma consulta, a gente pega a história, tudo direitinho, eu explico para ele como que essa história de vida gerou um problema de saúde para ele, tudo tem porquê, Sim. né? Ninguém foi sorteado e ganhou uma fibromialgia, ninguém foi sorteado, sabe? Nossa, toda a minha família tem artrose. E aí eu também vou ter que ter, não é assim, né? Tudo tem Não uma é. razão, uma situação que gerou um problema, tá certo? Ninguém se contaminou com artrose, né? E aí a gente explica isso, e aí a gente faz alguns testes com o paciente. E são testes simples para ele sentir como funciona, como é que ele está. A gente vai pede para o paciente andar. Quando o paciente anda, uma série de situações são observadas. Desde a Sim. marcha, a maneira que... Porque quando você anda, você não pensa que eu vou andar, vou colocar um pé depois do outro. Você anda. Então, é uma situação automática. Se o automático não está funcionando direito, a sua marcha também não vai funcionar direito. E aí uma série de informações a gente consegue captar com essa caminhada. Só que o que eu faço nas consultas? Eu filmo a consulta, eu filmo a caminhada, porque o paciente nunca se viu andando, né? Sim. Então a gente filma essa caminhada, vê como é que ele está caminhando, e aí sentiu dor, não sentiu dor, o senhor já viu que o senhor balança, né? Todo mundo fala que eu balanço mesmo, né? Então, quando a gente começou a conversar, eu falei da tal da assimetria, tá? Assimetria, como é que a gente identifica? É um erro de comando, tá?
puxando mais de um lado do que o do outro. Então, o cérebro emite um comando neuromotor errado. Só que esse erro, ele é global. Ele é na mandíbula, então é um déficit de oclusão, um erro de mordida. A boca aqui, a mandíbula, ela não anda sozinha. Alguém leva ela para lá e para cá. Então, se você tem um músculo puxando mais para lá ou mais para cá, a sua mordida vai ser errada. E aí você põe um aparelho ortodôntico para botar no lugar. Muitos casos, quando você tira, ele volta para o erro. Porque você foi no efeito do problema e não na causa do problema, né? E aí, ombro... Então, assim, todos os grupos musculares, no quadril, no joelho, a pisada... O pé não anda sozinho, o pé não se mexe sozinho, alguém mexe o pé. Então, se a sua pisada é por um lado, eu piso errado, o seu músculo está puxando mais de um lado do que do outro, tá? E aí a gente consegue visualmente observar uma discrepância de comprimento de membros, né? Um pé mais curto que o outro, uma dificuldade para movimentar uma perna e a outra é mais fácil, né? Então, isso o paciente... mulher é impressionante. Não, eu sempre vejo, porque a minha perna parece que a barra da calça é diferente e tal. E ela briga com a costureira. Eu falei, não, tá tudo certo. Mas aí eu te pergunto, como é que, se a perna é mais curta, por que a pessoa não manca? Teoricamente, ela tinha que dar uma falhada, né? A perna é curta. E aí, essa situação... Já respondo ali, Sérgio, sobre a parte de cervical. E aí, o que acontece? Você não manca por quê? Porque a assimetria a gente chama de flutuante. Ou seja, você vai para um lado e vai para o outro. Por isso que a pessoa balança. Às vezes o mais jovem não percebe, é mais forte, tem mais estrutura. Mas quando você pega uma pessoa de idade, você olha, parece que ela balança para caminhar. E se você pergunta para ela se ela tem desequilíbrio, ela fala, não, sim, eu tenho um pouco de eu tenho um pouco de desequilíbrio, eu tenho que apoiar em alguém, está sempre escorada em alguma coisa, porque ela tem medo de cair. Por que que isso acontece? Porque essa dismetria não é só muscular, ela vai afetar também o seu centro de gravidade, a nível de cerebelo, tá? A pessoa acha que está num navio, tá? Basicamente isso. Basicamente isso. Basicamente isso. E ela travou desse jeito. Ela não consegue reverter o processo. Eu vou me ajeitar aqui. Não consegue. O corpo volta ao comando. Por quê? Porque quem faz esse erro, quem está errado, é um sistema chamado sistema nervoso autônomo, que é o tal do simpático e parasimpático que a gente falou agora há pouco. Você não tem acesso a ele, tá? E o que ele faz? Controla tudo no seu organismo que te mantém vivo, só que você não controla. Você não controla a pressão, você não controla hormônios, você não controla o intestino, né? Só que alguém controla. Sistema digestivo, você trabalha com isso, você sabe que seria fácil. Não, olha, pede para o seu intestino funcionar melhor, etc e tal. Produz mais enzima. Então não tem como você olhar para o seu estômago e pedir para ele funcionar, né? Você não tem acesso a isso, né? E aí que a gente entra. Então a terapia, ela atua num setor do seu cérebro onde você não chega, que é o sistema nervoso autônomo. E o que ele faz? Nessa primeira sessão que a gente realiza, né? A Neide está falando que fez uma sessão, a dor sumiu, etc. e tal, mas o objetivo dessa primeira sessão, que ela se chama otimização, que é uma melhora, neuropostural. Então, nessa otimização neuropostural, o que eu faço? Basicamente, eu reinicio o sistema, né? Eu dou um restart. Eu brinco, é que nem um computador que travou. Você não consegue mexer. Ele travou o programa. A gente vai lá, reinicia o computador, etc e tal, e aí eu consigo mexer. E basicamente é isso que eu faço. Então, como é que é feita essa sessão? Ela é feita através de uma caneta que a gente aplica num ponto específico do ouvido. Não tem dor, choque, agulha, remédio. A pessoa não sente nada, é rápido, tá? E aí ela levanta e repete os movimentos que ela fez antes. Esse de caminhar, que a gente solicita, eu peço para ela levantar da cadeira, se agachar. E aí, quando ela repete os movimentos, e eu filmo pós-terapia, e eu mostro para ela a diferença,
né? E eu, nossa, é mesmo, olha como eu andava, olha como é que tá. Então, assim, eu brinco que quanto pior, melhor, né? Quanto mais problema a paciente apresenta, mais coisas você consegue ver. Então, eu já atendi pessoas doentes, atendi já atletas, que é uma pessoa sadia, embora seja estressado também. Olha, eu não vi muita coisa, não senti muita diferença, mas o meu objetivo nesse dia é fazer a correção da dismetria. E aí, se eu vejo essa correção, para mim está resolvido. Então, é sinal que a terapia foi bem realizada e está tudo certo, né? E a partir daí, a pessoa pode ser tratada. Então, isso não é o tratamento, Ela está mas alinhada, né? Digamos assim. mas Está não é o tratamento, mas reequilibrada. está mais equilibrada. A pessoa, alguns relatos são nesse sentido, né? Ela percebe que, nossa, parece que eu estou mais segura para caminhar, porque eu restaurei o Uhum. equilíbrio dela, né? E por E o que melhora interessante é tanto a dor? porque a maioria das dores não são de uma lesão. Se você, Sim. se você caiu, você se machucou, você tem uma lesão no joelho, no quadril, não é que sumiu a lesão, não é isso. Só que hoje eu atendi uma paciente, é uma mãe de um autista, né? O autista, o filho dela tem 18 anos, tá? Aos 3 anos, ela fez o diagnóstico do filho. Ou seja, fazem 15 anos que a saúde dela saiu do eixo. Ela tem. Entrou. Eu perguntei onde não dói, né? Geralmente é isso, dói tudo, né? Eu falei, então a gente pergunta onde não dói, né? Ela tem problema gástrico, ela tem problema de fibromialgia, cara. E você olhava para ela, não, uma jovem, uma moça nova, bonita, mas ruim, né? E ela falou, doutor, eu não vou me submeter a tomar remédios para tudo que falaram que eu tenho que tomar, porque ela não aceitava, né? E ela trabalha um monte, mas fazem 15 anos que ela aguenta o tranco. Só que a dor dela não é uma dor de lesão, é uma dor que a gente pode chamar de neuropática. Ou seja, ela é potencializada pelo emocional. Sim. Tá? E aí o que se dá normalmente para uma dor neuropática? Remédio para a cabeça. Antidepressivo. Antidepressivo. Aí a pessoa está tomando antidepressivo e falou, doutor, aquele anti-inflamatório que você me deu foi muito bom. Mas não é um anti-inflamatório, é um remédio para depressão. Aí eu falei, mas eu tenho depressão? Entendeu? Então eu não tratei a É, dor, eu tratei o que gerou a dor, né? sim. Então, por que que a pessoa melhora? Por que que às vezes você faz essa primeira sessão? Eu falei, nossa, minha dor sumiu, etc e É, porque tal. esse foi o meu caso. Eu melhorei muito, eu tinha muita dor. Eu teria, teoricamente, um diagnóstico de fibromialgia que eu nunca aceitei. É, Onde encostava, doía. E aí, depois da NPO, dessa primeira sessão, uma melhora muito grande. melhora muito. Por exemplo, a Patrícia aqui, ela está perguntando a partir de que idade que pode ser feito. Não tem idade, não há contraindicação, pode ser feito em criança, a gente trata alguns autistas, né, com Sim. essa tecnologia. Então, até vou abrir um parênteses nessa parte de autismo, porque eu sou ortopedista, então eu não sou um médico de autismo, né, mas fui obrigado a estudar sobre o autismo, porque eu estou com o REAC há 6 anos, eu estava no primeiro ano começando com o REAC, e um colega o Rodrigo, né? Rodrigo? Rodrigo Maier, de Florianópolis, entrou no consultório, falou, eu não conhecia ele, falou, do Marcelo, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou teu colega, trabalha com a parte vascular, integrativa, etc. E eu vim trazer minha filha para fazer tratamento contigo. Eu falei, como assim? Eu falei, cara, mas eu não trato isso. Não, relaxa. Eu já estudei tudo, eu já vi tudo, pode fazer que vai dar tudo certo. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque eu não esperava isso. E aí nós realizamos o tratamento e realmente ela teve uma melhora muito boa da parte neuromotora, foi bem legal. E aí eu entrei em contato com o Dr. Rinaldi. Falei, doutor Rinaldi, aconteceu isso, veio uma paciente com autismo, etc. O que eu faço? Porque o meu objetivo era ajudar na parte de dor, recuperação, etc. Então começou a aparecer outras coisas. Aí ele falou, cara, é normal. Isso era inevitável, vai acontecer, tá? Porque o que eu sempre falo, pô, mas o REAC cura tudo. Primeira coisa,
não cura. Tá? Então, quem fala, não, pode vir aqui que eu vou te curar. Eu gosto de falar, eu melhoro. Eu posso te ajudar muito, porque eu vou fazer coisas que o remédio não faz, que outros tratamentos não fazem, porque eu vou agir em outro setor. De uma forma Certo? diferente. É diferente, né? Então, isso é muito importante avisar os pacientes. Olha, porque quando a gente recebe, hoje já está nessa fase, né? A gente fala que o paciente já vem com 4, 5 ressonâncias, então a gente já viu que já passou por alguns médicos e ele falou, doutor, o senhor é a minha última esperança, né? Então a gente começa a trabalhar com expectativa. E se eu não atender a expectativa do paciente, eu vou ser outra frustração, né? Então por isso que a gente tem que ser o mais claro possível, né, com o paciente. Quem trabalha, a gente trabalha com pacientes geralmente crônicos. Você também trabalha com pacientes que já passaram por outros médicos e não tiveram resultado. E você, olha, nós vamos te ajudar. Demora, né? Todos os tratamentos são a médio e longo prazo. Você trabalha com a parte de vacinas, do ITA. Às vezes são tratamentos de 2 anos, né? Sim, pelo Então menos. eu falo, o paciente tem que ser paciente, Paciente. né? O paciente tem que ser paciente. Se não for Até paciente. porque, eu até estava ouvindo agora uma live da Denise um pouquinho antes da gente entrar, e são, né, as doenças crônicas, elas não simplesmente surgem, né? Você não acorda com fibromialgia, você não Não, acorda com pressão alta, né? É um processo, isso vem se desenvolvendo. Então, o tratamento também vai se desenvolver, né? vai. De acordo com a resposta de cada organismo, a capacidade de resposta de cada organismo, né? Então, não dá para consertar uma coisa que veio errada, às vezes, por muitos e muitos anos, né? Como você comentou dessa outra paciente. Há 15 anos ela vem num estresse crônico, que provavelmente vem aumentando, porque as responsabilidades vão aumentando, as demandas vão aumentando, né? Então, não é em um mês de tratamento, uma semana de tratamento, que a gente vai resolver tudo isso. Né? Nem com REAC, nem com, enfim, as Não. terapias da medicina Eu complementar. procuro, eu procuro fazer algumas analogias, porque é aquela história, né? Muita gente pergunta, até médicos, né, principalmente, né, como é que o REAC funciona, né? Então, essa é uma explicação, é a mesma coisa que eu tentar entender como é que funciona o touchscreen do telefone, do iPhone. É sensacional, né? Você toca, ele abre um aplicativo, faz isso. Eu não sei como é que funciona aquilo. E se eu souber como funciona, também não vai mudar a minha vida, né? Eu quero saber como funciona. É mais ou menos essa analogia, né? Então, a situação, quando eu faço a ONP, que é essa primeira sessão, eu falo para o paciente que é o seguinte, hoje eu vou pegar, hoje eu vou abrir a porta, eu vou entrar, eu vou acender a luz e vou ver a bagunça, né? O tempo de tratamento, ele é proporcional ao tamanho da bagunça. Então, Sim. quem é dona de casa sabe, se a casa é pequena, é tranquilo. Se for uma mansão, você leva mais tempo para arrumar, né? Como é que arruma? Essa que é o problema. Essa é a pegada, né? Então, quando eu faço a correção do alinhamento postural, como eu faço isso a nível cerebral, é uma vez na vida. Nunca mais repete. Acho que, Tá? Marcelo, coloca a sua internet no 3G, falhando. Melhorou. Melhorou? Voltou. Então, quando eu faço a Voltou. correção, eu faço ela a nível cerebral. Por isso, é uma vez na vida. Nunca mais se repete. Eu tenho a minha tem 10 anos, então eu te falo, pelo menos 10 anos, tá tudo certo. Já foram feitos os trabalhos, repetindo essa primeira sessão, tá? Alguns pacientes não aconteceu nada e outros reverteram a situação. Então, não tem sentido, por enquanto, se repetir essa primeira sessão. E aí a gente começa a arrumar a casa. Como é que arruma a casa? E aí a gente entra na situação da neuromodulação. O que é a neuromodulação? É um processo realizado, fisiológico, por um neurônio que reorganiza um grupo de neurônios.
para realizar a função. Aproveitando aqui, ó, a doutora Vanessa está perguntando se tem alguma similaridade com a estimulação elétrica transcraniana, ou se são totalmente diferentes. Quando você fala, se você for pesquisar sobre estimulação transmagnética craniana, você vai ver umas fotinhos de uma pessoa numa cadeira, tem um negócio na cabeça, isso, aí põe uma touca, etc e tal. E ele realmente faz uma estimulação magnética em um ponto específico do cérebro, ou para o lado de cá, ou para o lado de cá, a partir do momento onde você quer estimular a parte do cérebro. Eu não tenho um profundo conhecimento sobre a estimulação transmagnética, mas eu já perguntei ao Dr. Rinaldi a respeito disso. Ele já nos falou isso em curso. E o que ele falou é o seguinte, que esse tipo de estimulação ele é muito forte. Então, é uma onda muito mais forte, que é o que o cérebro recebe, e só que ele recebe só num ponto específico. Isso, ela é bem localizada. É bem localizada. Quando a gente faz a tecnologia de neuro com o REAC, primeiro que a estimulação transmagnética ela não realiza essa correção da simetria. Natural, né? Não faz isso daí. Então esse é o primeiro ponto. Não há nada no mundo hoje que faça isso. Somente o REAC consegue fazer isso. Ok. Então retornando ali, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a arrumar a casa, né? Aí a gente entra nessa técnica de neuromodulação. Então, explicando como é que funciona. Ela faz em ciclos. Esses ciclos são de 18 sessões, certo? Em que são realizados, em vez de um ponto no ouvido, nós fazemos em 7 pontos. Cada ponto... são 18 sessões, pontos, 18 sessões, e cada sessão são em 7 pontos. Cada ponto é um sistema. Vai para a parte de estresse e ansiedade, parte renal, cardiológica, digestiva, córtex cerebral posterior, que é o occipital, e o córtex frontal e o hipotálamo, que cuida de toda a parte hormonal. Então, o que eu faço? Eu dou um estímulo para a área do cérebro que cuida desse órgão ou desse sistema. Então, basicamente, eu dou uma informação para o cérebro do que ele tem que fazer para melhorar. E isso é o ponto interessante, porque quem se arruma é o paciente. Eu não faço nada, o aparelho não faz nada. Ele só fala, você tem que resolver o teu problema. Então faz isso. É como se eu desse uma informação. Isso é uma capacidade que todos nós temos. Chama-se autorreparação. Você se arruma. Né? Eu brinco com o paciente, se você quebrar o braço, eu vou te botar um gesso. Daqui a um mês você volta, eu tirei o gesso, o osso consolidou, o osso colou, né? Mas não fui eu que arrumei. E nem o gesso. O seu organismo viu o problema e foi lá e resolveu. Só que isso é uma função. Se você não estiver funcionando, isso não vai acontecer. O osso não vai consolidar, a ferida não fecha, a dor não passa. Se eu resolvo uma coisa, aparece outra. E aí vira uma bola de neve, porque o corpo está tentando se resolver. Só que ele não está conseguindo. Né? E aí a coisa, no geral, é simples a terapia. Ela não trata a doença. Ela gera saúde. Quanto mais saúde você tiver... menos doença você vai desenvolver. Menos você vai... É um carro. Quanto mais você cuida, menos ele quebra. Não é impossível. Certo? Sim, claro. Mas a possibilidade é menor. Então, quando geralmente a resposta do tratamento caso, né, quando ocorre uma doença, a resposta de tratamento dessa doença também é melhor, né? Então, você usa menos medicação, tem menos danos, né? Então, essa é a principal ideia do tratamento. Estimular o organismo. São 18 sessões. São 18 sessões. O intervalo entre as sessões é de 1 hora no mínimo, entre uma e outra. E você pode fazer no máximo 4 por dia. Tá? E o intervalo máximo 15 dias. Tá? Então, a cronologia de como você vai fazer é o paciente que decide. Porque eu tenho pacientes que são aqui da cidade e vêm 2, 3 vezes por semana, faz uma sessão, vai embora. Eu tenho pacientes que são de fora, né, como eu atendo em Joinville, eu vou uma vez por semana. E o paciente vai lá, faz 3, 4 numa manhã, por exemplo. Isso. E eu tenho pacientes que vêm de longe, que não dá para ir e voltar, e ficam a semana inteira na cidade fazendo todo dia. O que muda se eu fizer 3 vezes por semana, uma vez por semana,
a semana inteira. A única coisa que muda é a velocidade que eu dou a informação para você, para o seu cérebro. O tempo que ele vai levar para fazer tudo que eu estou lhe pedindo a ele é pessoal. Então tem gente que às vezes faz o tratamento em uma semana e vai embora. Às vezes é uma situação, às vezes não tem como evitar. Eu pessoalmente não gosto muito porque acabou o tratamento, o paciente vai embora. Eu não tenho contato, a gente não vê como é que tá, a gente não acompanha a evolução, tá? Por isso, olha, vai fazendo. Não tenha pressa, cumprir aí a tua agenda, vamos acompanhando. Todo dia que o paciente vem, ele tem uma dúvida. Ele pergunta alguma coisa, né? Essa semana eu tive isso, essa semana eu melhorei, essa semana eu piorei. Eu fiz um tratamento que melhorou. Esquece, o tratamento, tudo que acontecer no seu organismo é porque teve que acontecer. Tá? O corpo dá essas respostas. Às vezes a gente come alguma coisa, passa mal, às vezes vomita, foi ruim. Mas depois, nossa, agora eu melhorei. O corpo às vezes toma algumas providências que não são benéficas para melhorar, né? Então eu tenho alguns pacientes que, nossa, melhorei, puto, caí, piorei um monte. Você teve que, às vezes, ter que piorar para melhorar. Para melhorar, né? E aí, quando você acaba a 18ª sessão, né? A Tayana tá perguntando aqui se pode fazer mais de algum ciclo. Eu falo que quando você acaba a última sessão, você acaba, mas não termina. Você acabou, mas não terminou. Por quê? Porque o que eu fiz naquele dia não teve efeito. Eu acabei de fazer. Às vezes o que a gente fez nas outras semanas também não. Então, a paciente foi embora, não faz mais sessão, só que o tratamento continua fazendo efeito nele. Continua. Aquela informação que você passou, ela continua agindo, né? É uma cicatrização. E eu brinco assim, se você não perceber mudanças, quem convive com você percebe. E aí, eu falo, nossa, você está mais assim, está mais assim. Aí, é mesmo, né? Aí a pessoa se liga que está diferente, né? E aí, e o que normalmente entre um ciclo e o outro tem um intervalo mínimo de 3 meses. É isso que eu ia perguntar. Eu posso fazer um ciclo só, por exemplo? Se eu já teve alguns pacientes meus que perguntaram. Pode, né? Tá. Não é? Ó, posso fazer um ciclo? Pode. Com 3 meses, nós pedimos um retorno para ver como que tá. É um feedback, né? Tem uma orientação do Instituto. Ó, 3 meses você me retorna. E tem até questionários que a gente pode preencher que vão mostrar gráficos, né? Olha como você estava e olha como você está hoje. Com questões ele mostra percentuais de melhora e tal, porque olha, eu não melhorei muito. Mas quando você faz o questionário e mostra, nossa, realmente, eu melhorei isso eu não tinha, agora eu não... Entendeu? E aí, eu posso fazer de novo? Pode. O intervalo mínimo é 3 meses, mas a média é de 5 a 6 meses, tá? E aí você vem e faz um segundo ciclo. O segundo ciclo é igual ao primeiro. Não muda nada. 18 sessões, 7 pontos, 1 hora de intervalo, 15 dias no máximo, né? Só que os ciclos, eles se somam. Eles são acumulativos, tá? Então imagina, lembra da casa lá grande que você começou a arrumar, aí eu tenho que arrumar o outro cômodo, eu tenho que arrumar a sala, então você tem que continuar arrumando a casa. Quanto mais ciclos você faz, mais saúde você vai ter, né? Então, eu tenho pacientes hoje que até tratam lá na tua clínica, né? Que tem... A gente até essa semana estava fazendo a conta, porque a gente já se perdeu um pouco, mas ela acha que já foram 7 ciclos, tá? Alguém que também colocou que já fez alguns. Então assim, porque a paciente lá é uma menininha, né? Super nova, e ela trata com Down, né? E quando ela chegou para mim, nós estamos em 2020, acho que já tem uns 3 ou 4 anos já que ela faz com a gente, né? Ela não sentava. Ela era molinha, assim, não tinha estrutura, sabe? Não tinha tônus muscular, né? Não tinha tônus muscular. Hoje, é uma figura. A mãe voltou, começamos agora a fazer o outro ciclo dela, né? E ela, nossa, a gente começou a fazer, ela desembestou a falar mais. Ela está formando palavras, não sei o quê, eles ficam super impressionados, né? Tanto que já estão no 7º ciclo, né? Eu tenho que fazer para a vida inteira? Ter que fazer, não tem. Mas, posso fazer uma vez por ano? Pode. Porque assim,
Você ajuda o teu organismo a se reparar. Porque uma coisa do estresse que o pessoal não tem uma noção, eu fiquei nervoso e agora eu já estou calmo, né? Não é assim que funciona. Quando você se estressa, você se adapta ao estresse. Puxa, eu me acalmei. Não, você se adaptou. Aí você se estressa de novo, se adapta de novo. Ele é acumulativo. A gente nunca volta, né? É a Não, mesma coisa que a gente não está dizendo volta. agora do Covid. A gente nunca mais, vamos voltar ao normal. Não, não vamos. A gente Não, vai tem um novo ter normal. Agora um novo a normal. frase é novo normal, né? Um novo normal. Mas no corpo, todo dia é isso, né? A cada estímulo que ele tem, ele se modifica, adapta, e aí, de repente, acontece outra coisa. Ele se E modifica, não adapta. precisa ser um estímulo muito grande, tá? É uma Sim, sim. notícia, você foi atravessar a rua, quase foi atropelada. O dia inteiro nós sofremos estímulos, Um alimento inflamatório. sabe? Qualquer coisa, dou uma topada, né? Tudo isso é estresse. Então a gente não acha que o estresse só... Perguntaram aqui sobre lesão cerebral e espasticidade, se o REAC é uma boa. Com certeza, assim, ó, algumas coisas já estão instaladas, né, pela lesão cerebral e essa situação a gente não consegue reverter. Quanto a o que não é causado por essa lesão cerebral, há uma possibilidade de ajudar em algum ponto, né? Então, às vezes, algum controle neuromotor, alguma situação de espasticidade que não é decorrente da lesão, pode ser que o organismo consiga ajudar. É que é aquela situação, né? Quanto pior o problema, mais tempo o organismo vai levar para conseguir se reorganizar, E né? voltando ali para a pergunta do Sérgio, dor cervical crônica, sem nenhuma patologia cervical detectada, né? O REAC seria Não, bom? isso é muito normal, Sérgio. Pô, eu tenho dores, eu já fiz exame de De ressonância, tudo. tudo normal, né? Falei, pô, a pessoa tá bem, pelo amor de Deus, me acha algum motivo para eu ter essa dor, né? E aí a pessoa vai no médico e fala, cara, se acostuma, é normal, faz parte da idade, né? Eu não me conformo muito com isso, né? Então, pode ajudar? Pode. Só o REAC vai ajudar isso? Talvez não. Pode ajudar em algumas situações pontuais. Controle neuromotor, reequilíbrio de força muscular da parte cervical, né? Tudo isso pode te ajudar, mas provavelmente a gente vai olhar. Fortalecimento, tipo de postura que você, às vezes, no trabalho também atrapalha. Então, o REAC, ele vai conseguir te ajudar onde você não consegue. Então, tem um detalhe importante. Essa terapia toda que a gente está falando, ela é de neuromodulação. Então, nós estamos na parte cerebral. Ela tem um outro protocolo que é de bioestimulação. Aí é diferente. E aí é um outro protocolo. Então eu tenho tipo um alumínio específico, né, um alumínio puro, que é italiano, etc e tal. E nós colocamos esse alumínio no local que nós queremos tratar. Na região lombar, por exemplo, na cervical, em cima de uma ferida. Nós ligamos uns eletrodos, uns jacarezinhos, nesse alumínio, tá? Colocamos uma malha para segurar o alumínio. E aí nós ligamos o aparelho. E aí, em vez de 7 estímulos, ele dá 100 estímulos. Dura 8 minutos. A pessoa não sente nada, tudo igual, fica paradinha lá. Só que é Eu já diferente. postei fazendo, gente, para acne, que me ajuda muito, 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 muito. Sim, porque é tecidual. Chama otimização tecidual. Então, melhora o tecido. Só que não vai na pele. Ela vai na célula. Então, o tratamento age de dentro para fora. Então, no caso da cervical, de repente é uma coisa, um protocolo que a gente pode entrar como coadjuvante. Então, eu faço a parte de neuromodulação, então eu até tenho uma regra em relação a isso. Eu tenho que fazer, no mínimo, 6 sessões de neuromodulação para depois iniciar a parte de bioestimulação. Então, são 2 tratamentos que podem ser feitos concomitantes. Perguntaram ali se a Unimed cobre, né? Nenhum convênio cobre hoje esse tipo de terapia, porque ele não existe no rol dos convênios. Não tem porque quando você pede você pede um tratamento pelo convênio, tem um número, um protocolo, um registro.
ainda não está registrado nisso. Então, hoje esse tratamento ele é particular. E quanto custa? Né? Antes que alguém pergunte. Depende de onde você fizer. Por incrível que pareça, funciona. É assim, nosso país é muito grande, né? Hoje nós no Brasil, eu posso estar enganado, nós estamos entre 40 e 50 médicos que realizam esse tratamento, tá? Então, se você fizer em Santa Catarina é uma situação, se você fizer em São Paulo é outra, se você fizer no Nordeste é outra. Então, depende muito do profissional que você está trabalhando, o local que você está sendo atendido, mas onde você fizer, com certeza todos vão te atender muito bem. Porque Patrícia está Pode falar. perguntando, só vou falar rapidinho, porque nós temos 4 minutos. A Patrícia está perguntando qual seria o mínimo de sessões, né? Então, como você falou, o ciclo, no mínimo, o ciclo, na verdade, são 18 sessões. Né? Porque assim, então, isso seria o mínimo. O mínimo é um protocolo fechado. Não tem meia receita de bolo. Para sair o bolo, você tem que fazer a receita completa. Então, esse protocolo de 18, o intervalo entre as sessões, tudo isso já foi... Mas não tem gato, tem cão na live. Esse é o Magu. Esse protocolo ele já foi pré-estabelecido pelo Instituto. Então, para vocês terem uma ideia, tudo isso que a gente está fazendo já foi estudado. Então, por exemplo, essa primeira sessão, que é um ponto, o Dr. Rinaldi levou 10 anos para achar o ponto. Né? Aí o pessoal, pô, mas só isso? Eu falei, pô, nem fala isso para ele, porque ele levou 10 anos para achar esse ponto. Né? Então, todos esses intervalos de 1 hora, o local onde é feito, tudo isso já foi estudado. Então, nós pegamos a receita pronta. Quais são as principais... por exemplo, eu encaminho muito para você fibromialgia, dor crônica, né, depressão, o que mais? Aí fazer um resuminho antes da gente finalizar. Olha, se eu te falar que, teoricamente, todas as patologias que são relacionadas a estresse, quando a gente fala isso, entra desde a parte psicológica, né, de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, fibromialgia, até parte respiratória, né, as alergias, problemas intestinais. Todas essas situações que você não se contaminou, que nem a gente comentou, todas podem ter, de alguma forma, alguma relação com o sistema nervoso autônomo que está funcionando de uma maneira errada, né? Então, você eu conversei com a doutora Natália, né? A doutora Natália Almeida Prado, que eu fiz a live com ela esses dias. Ela também faz, né? Ela também usa a tecnologia do REAC. E aí, hoje eu estava conversando com uma paciente minha, que é uma criança que está com uma doença autoimune, e aí ela indicou fazer a neuromodulação, que provavelmente também iria ajudar aí no quadro, até porque é um quadro inicial de doença autoimune, então a gente tem bastante coisa aí para trabalhar. Entendi. Então, estamos acabando, aqui o nosso tempo vamos ser cortados, então antes que a gente seja cortado, eu queria informar que, por exemplo, eu atendo em Balneário Camboriú, atendo em Joinville, tá? Também, na clínica da doutora Vivian. Qualquer dúvida, qualquer informação, manda um direct para a gente, qualquer dúvida, porque a gente não consegue responder tudo aqui, né? É muito rápido, todo mundo fazendo pergunta. Então, nós estamos disponíveis, se eu não puder responder, a Vivian também está à disposição. E aí a gente está, se vocês quiserem novamente, fala, pô, doutor, faltou alguma coisa, entre em contato, a gente fala alguma coisa, responde, estamos junto, né? Vivian, quer falar alguma coisinha? Não, eu agradeço. Ó, eu só tenho feedbacks bons, né? A casa quando, ô, gente, assim não. Janaína, relaxa. Quero agradecer ao doutor André Vinícius, que estava assistindo aqui a gente agora. André, gente finíssima. Grande amigo, um gineco fantástico. Obrigado pelo depoimento de todo mundo. A Bia estava também falando da mudança, né, da vida dela com o REAC. Isso é muito legal. A pessoa falando, doutor, o senhor mudou a minha vida. É muito também. Pesado. Na verdade, a pessoa que conseguiu mudar, né? A gente dá ferramentas para que as pessoas consigam viver melhor. Aí esse é o nosso objetivo sempre. Então, Patrícia, no Rio de Janeiro tem, tá? Tem uns colegas, depois me mandam um direct e eu te mando o nome dos colegas que estão atendendo no Rio. Tá? Bem bacana. Obrigada a todo mundo por participar. A live vai ficar salva lá no IGTV do Dr. Marcelo. Então, quem não conseguiu assistir, quem quiser compartilhar, quem acha que vai conseguir ajudar alguém aí, compartilha ela tem duas dificuldades. Explicar o tratamento e você sempre vai lembrar de alguém para indicar. É bem bacana.
Exatamente. Em São Gente, Paulo tem bastante gente. em Até São a Paulo tem doutora uma galera. Natália Só me faz. perguntar que a gente